Olá, começa mais um Eleições 2024, o seu programa que traz análises, informações e bastidores das campanhas nas principais capitais do Brasil. E para debater, trazemos novamente a presidente do Instituto de Pesquisa Ideia, Cila Schumann. Cila, obrigado pela presença. Obrigada a vocês, prazer estar aqui com vocês. E nessa semana temos a presença do André Lopes, repórter especializado em inteligência artificial aqui na Exame. André, bem-vindo. Obrigado, André. Acho que vai ser um pouco complicado aqui a divisão dos nomes, mas vai ser bacana debater esse assunto, principalmente porque ele está super quente agora, né? E o André está participando do programa essa semana porque a gente vai conversar um pouco sobre inteligência artificial nas eleições. E o gancho para isso, na última semana, a campanha do Ricardo Nunes entrou com uma representação contra a campanha da Tabata Amaral, porque a Tabata tem uma resposta irônica ali a uma provocação, enfim, a uma questão que o Ricardo Nunes colocou, fez um vídeo e a campanha do Nunes acusou ela de deepfake. Então isso ainda vai ser julgado pelo TRE, pelo TSE, mas isso trouxe à baila a questão do uso de IA nas eleições. Antes de mais nada, eu queria entender como a Cila avaliou, porque o TSE, no início deste ano, ele divulgou uma resolução que trouxe algumas regras, né, para o jogo eleitoral com o uso de IA. Então, eu queria saber qual que foi sua avaliação em relação a essas regras, e o que ela pode trazer de diferente para as campanhas, né? Apesar de ter muitas proibições que a gente vai entrar no detalhe aqui. Olha, acho que a inteligência artificial é o grande tema, é a grande questão dessa campanha municipal. Antes da gente entrar, esse André aqui, estava até comentando que essa eleição municipal vai ser um grande laboratório para a eleição nacional, que é quando as coisas pegam mais ainda, e eu concordo com isso. Agora, essa decisão, né, indo por partes aí, pelos vários pontos que você trouxe aqui. Primeiro, a resolução do TSE, ela é um avanço. Nós, inclusive, eu sou vice-presidente do CAMP, que é o Clube Associativo de Marketing Político, a gente teve uma atuação grande ali, nós que propusemos a proibição de deepfakes e conseguimos levar isso para a resolução. Nós, como profissionais de marketing político, a nós não interessa enganar o eleitor, por mais que as pessoas tenham essa imagem muitas vezes da gente, né, a gente que faz esse trabalho de comunicação de forma ética, a gente não quer que isso exista na campanha, ou seja, você enganar o eleitor de que um candidato que não disse alguma coisa, está dizendo alguma coisa, por exemplo, que já é uma realidade na deepfake. Isso já acontece. A gente já viu casos com o presidente Biden nos Estados Unidos, a gente já tem um caso aqui, outro ali na eleição americana acontecendo, do candidato estar dizendo alguma coisa que ele não disse e você acredita que ele disse, porque é a voz dele, ele mexe a boca daquele jeito. Então, isso é um grande risco, inclusive para a democracia, né, na nossa visão. Teve até usos na guerra que está acontecendo, o conflito Ucrânia e Rússia, vários vídeos de deepfake, tanto com o Zelensky quanto com o próprio Putin. Né? Exato. Então é uma questão que às vezes até extrapola a eleição, né? É uma questão política maior. Agora, tiveram avanços, né, de novo, mas muito difícil de você parar isso, né, nesse momento, e eu diria que é na eleição e na vida, né, a gente convive hoje com inteligência artificial, com todos as suas glórias e os seus horrores, né, então eu me lembra muito, e porque a legislação brasileira também, com relação a eleições, ela é feita durante o processo, né, eu digo sempre, a gente nunca entra numa eleição no Brasil sabendo as regras, porque as regras sempre são diferentes, de uma eleição para outra as regras mudam. E aí me lembra, por exemplo, quando surgiram os comerciais de 30 segundos, né, que aconteceu ali em 2004, numa eleição municipal também, foi proibido a uma certa altura trucagem. Não podia fazer trucagem nos comerciais. Agora, televisão é edição, não existe
televisão sem trucagem? Não é? Quer dizer, o que o tribunal queria dizer? Ele queria dizer que você não podia usar, na época não era inteligência artificial, mas usar alguma coisa que não fosse realidade, digamos assim. Eu me lembro que uma vez eu coloquei um comercial no ar que tinha uns bonecos, como se fossem uns fantoches, que faziam uma crítica, enfim, e aí eles consideraram que era uma paródia, porque não era o boneco que falava. É óbvio que não era o boneco que falava. Então, você às vezes entra numas tecnicidades que não fazem sentido e que você perde até muito tempo, recursos para discutir. Então, essa questão da Tabata, né, já pegando esse gancho que você trouxe, ela é ali uma linguagem de rede social. Não é? Ela é uma linguagem de rede social. Então, se você entrar que toda linguagem de rede social, toda paródia, toda brincadeira vai se transformar em deepfake, não vai ter fim. Eu entendo a campanha do Ricardo Nunes porque as campanhas entram contraponto. Né? Quer dizer, você precisa tentar ao seu lado. A Tabata é muito boa, inclusive, né, de rede social e desse tipo de brincadeira e de pegada, né, que é uma pegada bem de rede social. Então, ele está no lugar dele ali de se defender. Porém, tem isso, né? A gente não vai ter fim se todas as campanhas entrarem contra as outras falando de paródias, de brincadeiras, de montagens. No caso ali eram uns bonequinhos, né? Ela queria falar que ele era o Ken, porque ele tinha falado que ele era Barbie. E é uma coisa que é uma coisa que é da natureza das da rede social, exatamente. É difícil ir contra isso. Exatamente. Eu me lembro na última campanha, na campanha de deputada da Tabata, ela fazia um dos filmes dela que mais fez sucesso, é que ela jogava o presidente Bolsonaro no lixo, né? Ela fazia uma graça assim e era um saco que abria. Era uma super trucagem de rede social, todo mundo deu risada, acho que ele entrou contra ela, enfim, mas por outros motivos, né? Por estar ridicularizando, coisa que vale, nem me lembro. Mas, enfim, isso como você disse, é próprio da rede social. Então, acho que a gente tem que fazer uma distinção aqui do que é deepfake, que é realmente uma forma de enganar o eleitor, do que é usar um recurso como uma trucagem, como uma brincadeira. Mas a gente não vai conseguir fazer isso. Quer dizer, eu já estou adiantando aqui que isso vai ficar ali numa zona cinzenta e que, enfim... Essas diretrizes do TSE, elas são bem rígidas, eu acho que em alguns momentos. Ainda que o Alexandre de Moraes tenha elogiado elas, dizendo que são as mais modernas do mundo, eu sinto que vai existir uma dificuldade tanto dos comitês eleitorais quanto do próprio TSE e dos tribunais regionais de conseguir identificar essa transparência, né? Como você mencionou, tem que estar explícito que a IA está sendo usada naquela peça publicitária, naquele texto, naquele áudio, considerando todos esses cruzamentos que a gente tem. Tem outras redes sociais também agora na jogada, o TikTok hoje é uma força maior. Exato. Que a gente tá vendo. Muito difícil de monitorar o TikTok, Sim. por exemplo. É uma rede chinesa, você não tem a mesma capacidade de saber o que está acontecendo no TikTok do que você tem no Instagram, nas empresas do Meta, né? E você vê uma saída para isso no sentido de continua esse cenário de laboratório ou a gente tem um caminho talvez de mais esforço dos comitês em olhar para ainda mais no detalhe o que o usuário também está compartilhando e falando daquele candidato? Das campanhas grandes eu não tenho dúvida, né? Mas a gente tem que considerar que a gente está entrando numa campanha municipal. São mais de 5.500 candidatos, municípios. Cada município tem 5 candidatos, além dos candidatos a vereadores, que são milhares. Então, você está falando de muitas campanhas acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente estivesse numa campanha nacional, você estaria olhando para as grandes campanhas presidenciais, de governo. Claro que teriam campanhas de deputado que entrariam nisso, de senador, mas eu diria que as maiores dariam o tom. Acho que nessa campanha tão pulverizada, com pequenos municípios e com materiais que são feitos também por eleitores, né? Acontece isso, você tem materiais que correm aí dentro dos grupos de WhatsApp, por exemplo, ou de Telegram, que não passam pela justiça eleitoral, né? Que ficam correndo por aí. Então, assim, o que eu recomendo para as campanhas? Monitoramento e monitoramento.
Quer dizer, você precisa saber o que está rolando sobre você para você poder reagir rápido, né? Seja respondendo, seja por alguma medida judicial, mas você precisa saber muito rápido, porque isso é pólvora, né? Quer dizer, espalha muito rapidamente. Então, monitoramento de rede social importantíssimo, monitoramento parrudo mesmo, decisão, monitoramento, eu diria, junto já com o jurídico, né? Quer dizer, para você poder tomar as decisões como você fazia antes, ou faz ainda, com TV e rádio, desse jeito que funciona. Sim. Você tem uma escuta em rádio, você vai gravando e você vai descobrindo o que está se falando e ou responde pela comunicação ou toma medidas judiciais. Acho que na internet isso já acontece nas grandes campanhas, mas todas as campanhas têm que se preocupar com isso. Mas não basta você saber, você tem que ter inteligência para responder, porque tem coisas que às vezes está na sua bolha, que a gente chama, né? Sim. Então, seu vizinho, a sua família, a sua prima, a sua mulher recebeu aquele filme, acha que todo mundo está vendo aquilo, quando eventualmente aquilo circulou pouco. Ou vice-versa, você acha que aquilo não está acontecendo, que é o mais normal, fala, não, isso é bobagem, e aquilo está viralizado, como a gente chama, ou seja, circulando e causando muito dano para a campanha. A gente tem uma iniciativa agora que a gente chamou de V-Groups, em que a gente consegue, inclusive, monitorar os grupos de WhatsApp, os grupos fechados, respeitando a lei de proteção de dados, né? Porque você não pode entrar no grupo de WhatsApp e saber o que as pessoas estão falando. Então, a gente desenvolveu uma técnica em que a gente manda uma missão para o eleitor ou para o consumidor, pede para ele dizer se está recebendo alguma coisa daquele conteúdo, ele nos manda, e aí através de inteligência artificial também, daí a inteligência artificial do bem, a gente consegue localizar o que está circulando. Então, acho que o mercado reage desse jeito, né? Você tem um problema e você procura resolver o problema. Você tem a doença, você encontra o remédio. Então, eu diria que o jeito de lidar é isso, é encontrando o remédio. Você só ficar achando que a justiça vai fazer a sua parte numa campanha, não dá certo. Até porque as coisas só saem, né, os materiais só saem do ar por iniciativa de uma outra campanha que denuncia, porque o tribunal não tem condições de ficar vendo tudo que está acontecendo, obviamente, né, os tribunais. Inclusive, essa questão de compartilhamento, a gente tem um exemplo na Justiça do Paraná, na Justiça Eleitoral, que o pré-candidato à Prefeitura de Maringá teve um áudio fabricado dele falando que tinha desistido de concorrer à Prefeitura e ele não está conseguindo desmentir. Né? Então, é o perigo dessa viralização. Exatamente. Não, a gente viu, imagina, na época da pandemia, o que a gente recebia de áudio de médico, né? Recebia aqui, esse aqui é o doutor não sei quem, do chefe do blá blá blá, do Einstein, falando que não sei o quê, essa pessoa não existia, né? Enfim, circulava muita coisa. Imagina numa eleição. Então, esse candidato, eu sinto a dor dele, porque realmente é muito difícil. E veja, agora ele não está com esse problema, certo? Porque ele tem tempo. Sim. O problema é ali, na véspera de uma eleição, sai um áudio dizendo que um candidato desistiu. E o eleitorado dele pode migrar para outro candidato, por exemplo, né? Pode ser, por isso que eu digo, o monitoramento é tudo nessa eleição a partir de agora. Eu queria aproveitar o gancho do uso benéfico para... Talvez acho que a gente tem que olhar para a IA das várias possibilidades que ela traz, né? Não é só essa frente de conteúdo. Acho que uma delas as empresas usam muito bem, que é no atendimento. Se consegue criar uma interface ali que acelera esse atendimento, que às vezes é solucionado rapidamente por um robô. É um exemplo que está sendo usado dentro do próprio TSE. Eles têm um chatbot para atender o leitor, informar pontos de... dúvida. Para informar o leitor, para tirar dúvida, esclarecer algumas questões sobre datas, horários. E tudo isso é um belo exemplo de benefícios da IA. Mas o TSE também proíbe que as campanhas façam isso num nível onde as pessoas não saibam que elas estão falando com um bot. Isso é um pouco difícil hoje, dado que a IA está muito humana, né? Ela consegue responder num nível... e esse é o objetivo da IA, que ela se torne mais humana para que o atendimento seja melhor. O TSE coloca uma barreira, assim, meio complicada para que quem adote isso em sua campanha, às vezes para informar, seja um bot de WhatsApp, seja um chatbot dentro de uma outra rede social, isso
torna as coisas um pouco mais complicadas, né? Porque você tem que considerar que cada pessoa ali está sabendo quem está falando é um robô. Isso vai mais da diretriz de quem está contratando o serviço, vai por onde para você garantir que esse eleitor está sabendo que é um robô que está no... Pegando o primeiro ponto que você trouxe, a gente, né, eu não sou contra a IA, sou super a favor, acho que ela tem muito mais bem do que mal, né, acho que a gente costuma vilanizar por medo do desconhecido, o que vai acontecer? Facilita imensamente a nossa vida, né, gente, no dia a dia, em tudo, nisso que você falou do consumo, no banco, enfim, em tudo, portanto, na eleição, ela pode facilitar também. Eu acho que a gente tem um outro ponto aí, que é a lei de proteção de dados, né? Então, isso requer um esforço muito maior das campanhas de você ter autorização de pessoas que te dão acesso ao WhatsApp delas ou a outros meios, ao e-mail, etc., para que você mantenha uma conversação com ela. Né? Não estou nem falando dos robôs, estou falando da conversa mesmo, o que é uma maravilha também você poder conversar, porque isso não existia até há pouco tempo. Então, para você fazer uma campanha e se manter em contato com o seu eleitor, com o seu apoiador, era difícil de você vê-lo de novo, né? Você fazia uma reunião, digamos assim, né? Foi num bairro, fez uma reunião com o público ali, você ia embora, como é que você se comunicava com essas pessoas, né? Telefone, né? Ligações, chamá-los de novo, carta, muitos métodos longos e caros, né? Hoje você tem os grupos em que você aciona essas pessoas e passa a conversar com elas o tempo inteiro, e eu diria também que políticos no mandato ou fazem ou deveriam também fazer isso, né? Quer dizer, continuar com uma conversa contínua com os eleitores. Então, acho que traz mais benefício do que malefício. Agora, quando você começa a proibir alguma coisa que de fato existe, né? Quer dizer, que é comum, fica muito mais difícil e é por isso às vezes que a gente fala que tem lei no Brasil que não pega, né? Tem essa história, a lei que pega, a lei que não pega. Então por isso que eu falo, de uma eleição para outra, a lei vai mudando. Um caso é essa coisa da pré-campanha que a gente está vivendo, né? Inclusive com o julgamento ali do senador Moro, né? Sim. Quer dizer, o que é pré-campanha, o que é gasto de pré-campanha? Eu tenho absoluta convicção de que a pré-campanha, por exemplo, deveria ser oficializada, deveria existir pré-campanha, porque é uma hipocrisia dizer que não tem pré-campanha, e a campanha muito curta, como ela ocorre, ela só beneficia quem já está no poder, né? Porque são pessoas conhecidas, que têm uma máquina e por aí afora, que já foram votadas. Por outro lado, como é que você diz para o TSE fiscalizar uma pré-campanha se todo mundo é candidato? Sim. Né? Então são questões que são sempre desafios, né? Como é que você vai estabelecer isso? De que jeito que você vai fiscalizar milhares de pessoas que se dizem candidatas sem ter nenhum tipo de oficialização? Então teriam que ser oficializadas antes, aí você muda o calendário eleitoral. No que isso impacta? Então, sabe, as decisões, elas não são simples, né? E elas mudam muito e, em geral, elas são tomadas à véspera das campanhas também, né? Por mais que o TSE, né, que faz um trabalho extraordinário, né? Não estou aqui criticando o TSE, faz um trabalho realmente extraordinário, e dessa vez eu acho, na questão da inteligência artificial, pela nossa participação, até como Camp, a gente percebeu a vontade de ouvir especialistas, enfim, saber como é que para quem faz a campanha de fato. Então, o TSE, eu acho que teve até por conta dessas questões de polarização, de tudo que aconteceu nas últimas eleições, especialmente na última, ele acabou se assessorando e lidando muito mais com essas questões de rede social e de como é que isso funciona. Eu me lembro de uma audiência que teve nos Estados Unidos, né, com o Mark Zuckerberg, não sei se vocês lembram, no Congresso, que as perguntas dos parlamentares eram totalmente descabidas, assim, né? Era de quem não frequenta a rede social e não sabia muito bem do que estava falando. Eu diria que isso não acontece hoje, se sabe do que está falando em geral. Acho que teve uma evolução nisso, até porque os políticos que não estão na rede social hoje, ou que não tem uma equipe que esteja, né, de que jeito que fazem campanha? Bem difícil, eu diria, né? Sim. A gente está falando aqui das regras do TSE,
mas aqui, para quem está nos acompanhando, eu vou citar, acho que os principais pontos que a gente já até discutiu, né? O TSE, ele vai exigir das campanhas que seja rotulado, identificado conteúdo que for fabricado ali por meio de inteligência artificial. Ele existe a restrição dos chatbots que o André trouxe, e avatares também para comunicar a campanha, e fica proibido que esse chat, como o André trouxe, induz a pessoa a achar que ela está falando com o candidato, né? Ou com alguém da campanha. Ou com alguém da campanha. Eles vedam de forma absoluta a questão do deepfake, que a gente trouxe aqui também no começo da conversa. Então, seja contra ou a favor do candidato. Então, mesmo que o candidato faça um vídeo, uma montagem dele, benéfica, não pode. E também tem o ponto da questão dos provedores, né? Das big techs, das redes sociais, aplicativos de mensagem, como a gente citou aqui, a Meta, WhatsApp, que eles ficam obrigados a retirar do ar os conteúdos sem a necessidade de uma ordem judicial. Dito essas regras, a gente já colocou aqui que, de certa forma, elas podem ser até um pouco mais firmes, né? Eu conversei com algumas campanhas aqui, principalmente de São Paulo. Eles entenderam que é um pouquinho mais apertado, porque existe até uma das punições, até a cassação do mandato. Eu ia falar exatamente disso. Eu acho que a questão está na punição, né? Então, você imagina que eu sei que se sair uma deepfake contra mim, o meu adversário vai ser cassado. Então, eu faço uma deepfake contra mim. Estou aqui na teoria da conspiração, tá? Mas pode acontecer. Ela não tem autor, ela apareceu, só pode ter sido o meu adversário, né? Quem é que teria feito uma coisa contra mim? Não estou dando ideias, tá? Eu não estou dando ideias, mas é que eu acho que a punição é uma das questões que vai ser bastante discutida, como foi o caso agora exatamente desse julgamento do senador Moro lá no TRE do Paraná, né? Qual é a punição por você ter feito o delito, se a cassação ou não. E tem esse ponto também das redes sociais, agora tem que responder imediatamente, né? Você pode criar uma guerra de notificações para as redes sociais, já que não passa pela via judicial. E ainda que elas estejam muito mais rápidas, acho que do que antes, para responder essas iniciativas das campanhas, abre um precedente aí do que é IA, do que não é IA benéfica, do que é positiva. Se tá tudo... eu infelizmente, eu não sou otimista com relação a tudo isso, né? Eu não sou das otimistas de dizer, pronto, tem a resolução, agora resolveu o problema. Não que o TSE não tenha que fazer o esforço de fazer a resolução, mas eu entendo, assim, trabalhando com opinião pública, que o único caminho para fakes, para tudo isso, é a educação, né? Eu estava contando aqui, antes da gente entrar no ar, que ontem eu participo de pouquíssimos grupos de WhatsApp e muito menos dos que não são de trabalho, né? Mas, enfim, num deles eu recebi um print, estava rolando um print, rolando um print, e as pessoas indignadas, e eu parei para olhar, e do lado do nome, enfim, de quem seria o autor, estava escrito paródia. A pessoa que mandou, eventualmente, mandou como piada, mas as pessoas que leram acharam que era verdade. E aí que começa a confusão. E por que eu falo de educação? Porque, em geral, os grupos, né, e a gente estudou bastante isso quando a gente fez esse trabalho aí do V-Groups, é que a maior parte dos grupos, eles são de família, de amigos, de colegas de trabalho. Ou seja, são de pessoas em quem você confia. Eu não estou falando dos grandes grupos, estou falando de pessoas que você confia. Então, já a princípio, você recebe uma mensagem achando que a pessoa te mandou pelo bem, né? Tipo, a sua mãe te mandou uma mensagem, você não vai imaginar que ela tá te mandando um fake ou alguma coisa para te enganar. Só que, né? mães também mandam fake news. Queria contar essa notícia triste. E aí, o que acontece? Quem recebe, se aquilo corrobora com o que você gostaria que fosse, que é o que em geral acontece, você repassa imediatamente, sem nem ler. É muito rápido, você repassa imediatamente porque aquilo
combina com o que você gostaria que fosse, seja porque vem uma mensagem de ódio contra alguém, você fala, tá vendo, eu sabia, ou ao contrário, né? Então, é muito rápido para as pessoas repassarem, por isso que eu falo de educação. Eu percebo assim, né, nos nossos estudos, a geração mais nova repassa menos fake news do que a geração mais velha. A geração que foi educada já nas redes sociais tem maior conhecimento e cuidado. Não que não repasse, pode repassar intencionalmente, mas é menos enganada, eu diria. Agora, aí a gente já entra num problema maior. Aí você tem a Deep Web, que é o maior perigo que a gente corre hoje, né? A gente está correndo perigo aí com antissemitismo, com nazismo, com violência nas escolas, com suicídios, enfim, com uma série de questões que estão rolando aí, né? Nisso que a gente chama de Deep Web, que é nada dessas big techs que a gente está falando aqui, e que são muito, muito violentas. E nesse sentido, eu já não estou falando nem só de eleições, mas também, porque a gente está falando aqui de política, de democracia, nisso aqui é preciso ter uma ação, e acho que tem muito pouca para o tamanho do problema que a gente está vivendo nisso, porque ele tem consequências offline violentas mesmo, né? A gente conhece aquele caso, né, que é muito famoso, da Hillary Clinton, quando ela concorreu contra o Trump, que inventou-se uma história que chamava-se Pizzagate, e foi na Deep Web que aconteceu, não era uma coisa que a gente estava vendo alguém inventando, aquilo surgiu já com força, que se dizia que a Hillary tinha um subsolo numa pizzaria em que se praticava pedofilia e crimes sexuais contra a infância. E o negócio virou tão violento que repentinamente as pessoas invadiram essa pizzaria, que nada disso estava acontecendo lá, mas até hoje tem pessoas que acreditam que aquilo era verdade. É uma fake news que perdurou e perdura, né? E que é muito violenta, que foi feita com muita maestria ali, com muita, com um nível de crueldade e de uma coisa ruim. Até me fugiu a palavra, tão nervosa que eu fiquei. Mas, enfim, são coisas muito pesadas que podem gerar mortes, e geram. Não é? Quando a gente vê aí esses ataques à escola, que são esparsos, eles, em geral, são promovidos por conta desse tipo de pensamento. Então, aí sim é uma questão que eu considero muito... eu não considero, não, é muito grave. A gente até vai falar um pouquinho sobre eleições americanas em relação a essa questão de IA, impulsionamento de dados. Mas antes eu queria perguntar se você acredita que essas normas elas podem tirar um pouco, fazerem com que as campanhas tirem um pouco o pé de inovações que poderiam ser trazidas com o uso da IA. De fato, coíbe muito da criatividade, não é? De um lado, indo aqui para o que foi falado a respeito de dados, de uso de dados, campanha do Obama. Então, sempre que vem a inovação, ela vem para o bem e bacana, né? Então, a campanha do Obama, né, essa de 2008, aliás, ela foi absolutamente inovadora em termos de uso da rede social. Eu me lembro que eu fiz uma campanha logo na sequência, em 2010, aqui no Brasil, na campanha presidencial, e o nosso candidato, que era o José Serra, né, que já não era um jovem, ele entrou no Twitter, que era a rede mais nova da época, e foi uma experiência muito incrível, porque todo mundo sabe, né? Quer dizer, não sei se o eleitor de hoje sabe que o Serra não dorme, ele é notívago, né? Então, ele fazia o Twitter dele na madrugada, ele ficava conversando com o pessoal que estava no Twitter na madrugada. E ele criou um engajamento incrível ali, ele recebeu até a visita do dono do Twitter na época como um caso de política inovadora, né, de campanha inovadora. Então, sabe, você tem esse uso que hoje, quando você olha para o, né, nem chama mais Twitter, para o X. Você tem ali um ambiente absolutamente tóxico, você teve a entrada de robôs, né? Enfim, robôs são personagens ali
da rede social que não existem, né? Então, você às vezes é atacado por robôs, você põe alguma coisa, então, sabe, os políticos hoje têm que lidar com aquela rede social totalmente de uma forma diversa do que eu estou falando que aconteceu em 2010. Então, a gente vinha num caminho aí de inovação, e aí você tem o famoso caso Cambridge Analytica, que rompe com isso e que, né, entra num caminho que a gente ainda está hoje, que é de manipulação, né? Então, a rede social ela veio para ter diálogo, para ter conversa, né? Você tem um exemplo aqui de que, né, o candidato passava as madrugadas ali conversando diretamente com os eleitores, com os jornalistas, era muito interessante, e a gente passa por uma questão de manipulação, né? Então, quando você fala do microtargeting, né, que é o que a Cambridge Analytica usou, era uma coisa muito interessante, porque você descobria nichos, né? Clusterizações exatamente para você falar com determinados eleitores que gostam, né? Porque né, dentro da inteligência artificial você começa a descobrir qual é o padrão de comportamento do algoritmo ali, né? Do algoritmo, como é que as pessoas se comportam, e você passa a conversar com as pessoas sobre o que interessa para elas, o que era super bacana, né? Só que aí vem toda uma questão de manipulação e você começa né, a trazer um caso numa eleição, e mais de uma, né? Você teve o Brexit ali, você teve a eleição do Trump, a primeira eleição do Trump, envolvida nesse esquema diabólico de manipulação. E aquilo ali foi um rompimento, porque aquilo mudou, inclusive, as regras, né, do Facebook na época, que era a grande rede. Mudou tudo ali, passou a ter muito mais regra do que tem hoje, por conta exatamente desse caso que foi literalmente um caso de manipulação. Agora, você tem redes e redes, né? Então, Estados Unidos, por exemplo, regulamenta muito menos, né? A gente aqui segue um padrão mais Europa, né? A nossa lei de proteção de dados, que é muito boa, ela se baseia na lei europeia, que é muito restritiva, né? Estados Unidos não tem, né? Estados Unidos, com a sua visão de liberdade, tudo isso, tem muito mais problemas acontecendo, né? Se a gente olhar pelo viés do problema, do que nos outros países. Agora, você pega um X, né, comprado pelo Elon Musk, você tem também um outro tipo de postura do proprietário da rede. Então, você não tem hoje um padrão, até porque, como disse o André, a gente tem muitas redes, né? Então, antes você lidava com isso, com o Twitter, com o Facebook, né? Eram poucas redes. Hoje você tem redes que surgem, outros, né? O próprio TikTok. O TikTok, nessa eleição, vai ser gigantesco, né? Gigantesco. Mas eu fico numa dúvida, acho que olhando para essas eleições, de que, além do fato de ser um laboratório para testar a IA, talvez seja um momento de onde a gente vai ver o que vai acontecer nas eleições americanas mais intensamente, e também nas eleições presidenciais futuras brasileiras, né? De a IA tomar conta de mais responsabilidades, assim. A gente está olhando muito e falando aqui muito porque afeta o leitor essa camada do conteúdo. Mas quando a gente vai para os dados, para essa clusterização que você falou, o que mais é possível? Esse refino. Antes você tinha um cientista de dados olhando para ele, agora você tem a IA. A IA é mais capaz que o cientista de dados para ajudar a campanha nesse caso? Olha, eu acho que um colabora com o outro, como em tudo que acontece na inteligência artificial. Então, a gente usa muita inteligência artificial nas nossas empresas, inclusive, né, das quais eu sou sócia. A gente usa muita inteligência artificial, e são todas empresas que lidam com opinião pública. Para quê? Para facilitar, né? Então, eu faço uma pesquisa hoje, eu consigo falar com muito mais gente ao mesmo tempo, e eu tenho recursos de ter palavras-chave que eu consigo entender o que as pessoas estão falando num período muito rápido de tempo, para eu compreender o que aquelas pessoas querem, né? Então, isso é genial, é muito melhor trabalhar desse jeito, eu diria assim, né? Mas, enfim, na visão dos dados, a gente hoje
nada de braçada nisso tudo, né? E acho que isso sim, se as campanhas usarem, pode ajudá-las, auxiliá-las muito, né? Acho que a gente tem aqui um pouco de uma, aí falando de campanha brasileira, né? Entrando num ponto assim bem, a gente tem uma certa dificuldade de usar a inovação por conta, na minha visão, do horário eleitoral ser gratuito. Então, como você tem um horário eleitoral gratuito, você tem que preencher, eu diria até, né, usando aquele horário, né? Então, você tem que fazer X programas de televisão, X comerciais, X programas de rádio. Isso custa muito caro, isso mobiliza muito a campanha, isso é muito importante. Acaba que não sobra recursos, em geral, para outras ações de comunicação. Né, hoje, claro que o impulsionamento, que é uma outra questão dessa que a gente está falando, né, a gente tem hoje uma parte da campanha que é mídia paga, porque essa também foi uma discussão que veio vindo, que ninguém sabia como fazer ali, porque as plataformas, elas oferecem um impulsionamento pago, todo mundo usa, as campanhas não usavam, isso foi regulamentado e hoje as campanhas podem usar, mas isso são recursos. Então, isso acho que já tem um entendimento das campanhas de uso, mas sempre tem uma coisa nova. Por exemplo, na última campanha foi usar o YouTube, né? Usar aquele comercial do YouTube que vem antes do filme que você abre rapidinho. Inclusive, quem está vendo esse vídeo provavelmente viu não eleitoral, Exatamente. mas de um comercial. Mas isso, muitas campanhas só acordaram para isso no final, quando já tinha passado. Isso foi um grande instrumento ali, usado por muita gente, que foi incrível. Então, são sempre novidades das quais a gente pode usar. E na questão dos dados, é claro que, né, quando eu falava um ajuda o outro, a gente precisa sempre da nossa interpretação, da nossa experiência, da nossa visão, para entender o que aqueles dados querem dizer. Mas você ganha muito tempo e acuracidade usando inteligência artificial. Então, eu diria que é como em qualquer coisa, é como na medicina, né? Você tem hoje muita automatização, muita facilidade, mas se você não tiver um médico experiente, humano, e que entenda o que está acontecendo ali na relação com o paciente e a doença, eu diria que a inteligência, né, que essa automação não faz todo o trabalho. Então, eu, assim, de uma forma bem simples, eu faria esse paralelo. Eu acho que numa outra visão, talvez, a gente pode entender que com essa obrigação do TSE de informar que aquele conteúdo, né? A pergunta, na verdade, é como que a pessoa vai receber um conteúdo de IA, que algum candidato fizer, vai estar lá informando que foi manipulado por meio de IA. Você acha que essa transparência ela pode melhorar, talvez, a confiança do eleitorado em questão de informação? Porque tudo que a gente está falando aqui, no fim das contas, está relacionado à desinformação, essa onda de fake news, enfim. Então, você acha que essa medida do TSE ela pode ajudar, de certa forma, a reduzir a disseminação dessas desinformações, no geral? Adoraria dizer que sim, mas eu acho que assim, é muito parecido com o que acontece nas redes sociais hoje, com as influenciadoras terem que dizer que é publi, né? Os influenciadores têm que marcar ali que é um publi, né? Quando você está contratado por alguém para falar bem de um produto, né? Para vender o produto. Isso funciona? É melhor do que quando não tinha, mas muito difícil de você saber se as pessoas estão fazendo certo, se as pessoas prestam atenção e tudo isso, né? Acho que é basicamente uma tentativa. Eu falo de novo da educação, né? É você perceber que está escrito ali, né? Que foi feito por IA, é você realmente... E assim, e de novo, eu vou falar aí daí né, eu tenho 2 chapéus aqui nesse podcast, que eu sou CEO do Instituto de Pesquisa, ou seja, que tem toda essa parte de dados e de inovação e de monitoramento, mas eu também faço campanhas eleitorais. Eu diria que nos 2 chapéus, todos os colegas que convivem comigo, que fazem parte do CAMP, por exemplo, ou da ABEP, a gente só quer acertar e fazer campanha ética. Ninguém aqui quer fazer campanha burlando, manipulando, né? E aí esse tipo de coisa é muito boa, porque aí exatamente você pode usar o recurso
dizendo que você está usando o recurso. E acho que é muito legítimo e dá mais trabalho, mas a gente faz. Acho que vale a pena fazer do jeito que a lei manda, né? E não burlar a lei. Agora tem muita desinformação até nas campanhas, porque como são milhares de campanhas, tem muita campanha que não é feita por profissionais, não é? Então as campanhas têm muita dificuldade, né? A gente vê aí questões quase de cassação até por causa de panfletos que não tinham ali o nome da coligação no tamanho que tem que ser, porque todo o material de campanha tem que ter o CNPJ do candidato, que é um CNPJ que ele recebe exatamente quando ele vira candidato oficialmente, depois da convenção, que é quando começam as campanhas, que é quando ele começa a receber recurso. Portanto, tudo que ele gasta tem que ir com um CNPJ, tudo que ele distribui, os materiais de TV, tudo tem que ir com esse CNPJ e com o nome da coligação. Isso tem que ter um tamanho mínimo. Tem campanha que erra por amadorismo, por não saber, por não ter um jurídico que tenha dito, nem sempre é intencional. Eu não vejo por que intencionalmente a campanha não vai querer colocar o seu CNPJ, né? Assim, se for uma questão de, né, do tamanho da fonte. Então, tem muito erro também que muitas campanhas correm risco. Então, eu diria que um jurídico, gente, é muito importante. Porque exatamente pode ser cassado, né? Sim. Você pode ser eleito e depois ser cassado. E eu acho que ainda nesse ponto, o uso talvez para criação de texto, é uma coisa que a gente estava até conversando antes de começar o nosso bate-papo. Qual que é o risco disso? A gente está vivendo num momento, no geral, né? As eleições, a gente até conversou no episódio anterior, inclusive se você não assistiu, assista o primeiro episódio, que a gente traz aí um panorama geral, fala se a eleição vai ser polarizada ou não, mas o Brasil hoje está polarizado no geral. Esse uso de IA por candidato, seja num polo ou no outro, sendo que o conteúdo, o André pode até falar melhor que eu, ele é um pouco mais padronizado. Pode ocorrer o risco da gente acabar indo para um centro ali, um conteúdo mais pausterizado ali, mais parecido? Eu adicionaria de que isso é da mesma forma que é das redes sociais, o que a gente comentou lá no início sobre o perfil divertido, talvez, do meme, da piada. A IA tem essa característica, acho que, de usar os seus parâmetros para criar um conteúdo que é meio do caminho ali. Uhum. Ele vai tentar agradar todo mundo. Eu acho que quando você tenta delegar um discurso, uma posição política para um chat GPT, para um Bing da vida, ou você quer uma imagem que seja feita pelo Midjourney ou por um similar, ele vai pegar o que ele tem de referência, e geralmente as referências são as mesmas. E aí acho que de um ponto cria um dilema novo, talvez, que em algum momento a gente foi para os extremos por conta dos algoritmos das redes sociais. Talvez a gente agora vá para o meio, de novo, por conta dos algoritmos da inteligência artificial, né? É muito interessante isso. Você vai ver um monte de candidato falando bem, né, português, trazendo muitos dados. Isso pode ser um grande ganho. Brincadeira, gente. Eu acho que o ChatGPT, ele vai ajudar mesmo os candidatos enfim, a terem um discurso talvez um pouco mais elaborado, né, bem feito. No entanto, gente, todo mundo igual, quem está igual não ganha votos. A eleição é a respeito de contraste. Então, quem ficar igual vai perder. Se ser muito, né, quer dizer, a gente fala, inclusive, né, na minha área aqui de pesquisa, né? Você olha a pesquisa, o problema, né, a gente até falou no último episódio, uma questão muito central dessa eleição, apesar dela ser municipal, é segurança pública. Mas assim, eu sou da área de educação, sou um candidato da área de educação, andei a minha vida inteira em educação. Sabe, eu vou chegar nessa campanha dizendo que eu vou resolver o problema da segurança, não vai colar, né? Eu vou ter que fazer uma proposta bem, né, o teu famoso posto Ipiranga, né, como a gente já viu em outras eleições. Mas enfim, então você se diferenciar vai ser muito importante. Pasteurizar pode acontecer. Agora, esse momento de polarização que a gente vive no mundo hoje, acho que a grande questão é que você sai para a campanha já sem capacidade de convencimento e de diálogo, porque as pessoas já saem para a campanha decididas por alguma coisa. Então, eu sou contra um, eu sou contra o outro, eu quero votar para o outro não ganhar, e eu não quero nem te ouvir.
né? Então a gente viu muito isso na última eleição e a gente tem visto isso no mundo, né? Quando a gente vê as pesquisas de opinião pública, por exemplo, a respeito de governo, elas já saem no quase 50-50, né? Com margem de erro ali, porque as pessoas já não querem ouvir, né? Se eu sou antipetista, eu não quero ouvir o que esse governo quer dizer, não me importa se ele vai fazer alguma coisa direito, eu não quero saber. E o contrário também é verdade, né? Então você tem muito menos, eu diria, uma capacidade de diálogo. E isso piora muito as campanhas, não é? Porque a campanha é a respeito de debate, de temas, de propostas, e a gente tem visto isso pouco. Eu tenho uma expectativa de que a campanha municipal ainda tenha, sim, uma discussão de propostas, porque a gente está falando de temas que são muito próximos do cidadão. Né? Ele sabe ali o que aperta, né? Ele sente ali. A pessoa que pega um transporte público numa cidade grande, ela sofre muito, ela demora muito, ela tem uma qualidade de vida muitas vezes sem dignidade, né? Então ela sabe do que está falando. Então não pode o candidato chegar lá prometendo um negócio que não faz sentido. E acho que aí o contraste entre as propostas, ele também pode ficar um pouco mais evidente nessa hora. Então, eu tenho essa expectativa de que a campanha municipal ainda tenha mais debate, mais uma discussão, não com essa polarização nacional, como os políticos e parte da imprensa quer dizer que seja, né? A campanha vai ser toda sobre Lula versus Bolsonaro. Não vejo assim. Vejo que é uma campanha que, de qualquer forma, né, em alguns municípios vai ser muito acirrada, como São Paulo, por exemplo. Em outros vai ser bastante mais tranquila, por ter candidatos à reeleição bem avaliados, enfim, que o eleitor eventualmente vai querer dar continuidade. Mas acho que, voltando ao nosso tema central aqui, as redes sociais vão bombar, né, gente? De desinformação, principalmente, né? Então, acho que o boato, as fake news, as deepfakes, é o que vai fazer a festa da confusão, digamos assim, né? Saindo, porque assim, tem determinadas questões que são até muito engessadas. Quando a gente fala de debate, por exemplo, né, no Brasil, o debate no Brasil, ele perdeu um pouco a sua importância pela forma como ele é feito. Em primeiro lugar, né? Acho que é um dos poucos países, o Brasil, numa eleição nacional, que não tem pool de emissoras para debate. Cada emissora faz o seu, o que já esvazia muito vários debates. Depois os debates ficam corriqueiros e ficam... né? E, além de tudo, tem todo esse engessamento das regras. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não pode isso, não, falou não sei o quê. Acaba que não flui você... né? Acho que o objetivo do debate é você debater ideias. Então, também quando você começa a engessar demais, você não deixa a democracia fazer a sua festa, né? Então, na internet é muito... né? Acho que a gente também vai ver um pouco isso, né? Nessas novas regras, com inteligência artificial, tudo isso. Acho que numa outra ponta, até o André acho que pode colaborar com essa questão também. A gente tem as Big Techs, né? O TSE, ele coloca tanto obrigações para as campanhas quanto para as próprias plataformas. Eu queria entender de vocês qual que pode ser o impacto dessas exigências do TSE nas operações das plataformas, em questão de custo, em questão principalmente dessa questão de retirar conteúdo sem decisão judicial. Vocês falaram um pouco disso aqui já, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais no tema. Eu consigo ver da frente das Big Techs um desafio perante as leis do TSE, dessas regras do TSE, no sentido de adaptar o algoritmo. Eu não vejo isso acontecendo porque se trata de um algoritmo complexo que não é só para atender o mercado brasileiro, e é difícil criar um produto que só se destine a um mercado indeterminado. Se vê isso hoje nas redes sociais, que a União Europeia, com seus regramentos mais rígidos, conseguiu um produto dessas redes sociais, principalmente da Meta e do Google,
que é definido para aquela região. E ele é diferente do que é, por exemplo, oferecido para os brasileiros e também para os norte-americanos. Mas quando se trata de IA, como está no início, são poucos players que têm produtos no mercado, acho difícil essa adaptação de algoritmo que o TSE andou dando uma sondada ali. Que, por exemplo, se algo estiver dando errado, você vai lá e arruma esse produto para ele não dar mais errado. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, um legado que é evidente, acho que para todo mundo que usa a rede social diariamente, que são, por exemplo, acho que o X, usando o exemplo que a gente já estava falando, o X tem as notas de comunidade, que são utilizadas para dar contexto de um conteúdo, se ele é falso, se ele é antigo, se ele não está de acordo com o que a legenda está explicitando. Então, você tem já uma forma de se informar imediatamente quando você lê. No Facebook, você já teve outros testes, isso dado por conta de eleições, às vezes no Brasil, o Facebook teve que se mexer para notificar que aquele conteúdo era falso, se ele era de fonte confiável. E a gente aqui mesmo na Exame viu isso acontecer nas nossas páginas, né? A gente tinha um selinho, uma verificação, a gente tinha um contexto de onde era Exame, quanto tempo faz que a Exame está no Facebook, ou quanto tempo aquele conteúdo já está na internet e é de jornalismo, é profissional. Então, acho que a gente tem um exemplo aí de que a IA provavelmente vai aproveitar do legado do que foi regulado para redes sociais e foi regulado também para o uso de dados das pessoas. Aí eu não sei, eu consigo talvez ter de perguntas aqui com relação a se as Big Techs hoje estão mais sujeitas às regras brasileiras do que elas estavam uma eleição atrás ou 2 eleições atrás. Isso dá para sentir? Estão, até porque elas estão aqui, né? Quando a gente começou, né, quando a gente fala que tudo aqui era, né, que a rede social era tudo mato, né, quem chegou primeiro, as plataformas nem estavam, né, juridicamente, fisicamente no Brasil hoje, a maioria delas está, então, submetida às leis brasileiras. Tem algumas que dizem que vão embora porque não gostam das leis, né? Então, mas enfim, mas é um mercado, né? Hoje é um mercado estabelecido e com regras, então eu até acho... quem batia o pé, né? Por exemplo, o Telegram, recentemente, bateu o pé com relação de algumas decisões do Alexandre de Moraes com relação a eleições e depois atendeu, né? Exatamente, o Telegram foi um caso, exatamente, eles não estavam aqui, né? Eles não existiam no Brasil e o Alexandre de Moraes foi muito para cima deles, né? Nessa última eleição e depois do 8 de janeiro, principalmente, e eles tiveram que se adaptar, né? Eu acho que, enfim, lei existe para ser cumprida, né? Não dá para ser sem lei, né? Eu acho que o que tem é essa discussão muito do que é liberdade e do que não é liberdade, né? Acho que é uma discussão aí que se estabeleceu em bases bastante rasas, né? Né? Até onde que eu posso ir, até onde que eu não posso ir. Acho que esse debate ele é mais profundo e com esse eu não tenho muita ilusão de que a gente vai chegar a um consenso, porque exatamente ele faz parte da polarização de 2 visões de mundo, né? A gente tem hoje, em várias áreas, 2 visões de mundo muito contrastantes entre as pessoas, né? Eu não acho que isso seja fruto da rede social. Eu acho que é fruto de uma série de questões que a gente passa no mundo com relação à desigualdade, enfim, ao momento de mundo que a gente tem. Mas que as redes sociais potencializam, né, têm a capacidade de potencializar essas visões, elas têm, né? E aí eu acho que a gente está indo para um caminho que eu não vejo a curto prazo uma solução, porque eu vejo isso, a gente faz campanhas ou acompanha campanhas principalmente, né, via pesquisa em muitas partes do mundo e a gente vê esse fenômeno se repetindo em muitas partes do mundo, ou seja, ele é um fenômeno nos nossos tempos, não é uma coisa brasileira, né? Sim. Seria mais fácil se fosse uma jabuticaba e a gente olhasse para ela e dissesse, tenho aqui a solução, mas não é isso, né? Então... Tá fazendo uma amarração, acho que de tudo que a gente conversou, você trouxe até no começo da sua fala a questão de 2026. Então eu queria perguntar para vocês o que a gente pode esperar aí, principalmente do uso de IA, redes sociais, relacionado a eleições, relacionados à política no geral para os próximos anos aqui no Brasil. Eu acho que tem 2 pautas que estão na mesa que provavelmente vão impactar, vão mudar as regras de novo, como a gente tem falado aqui, que acontece a cada eleição brasileira, que uma delas é a nova regra, uma delas é a regulamentação da inteligência artificial que está no Congresso, que é inspirada
e em duas posições, que é um pouco da americana, de não interferir tanto na inovação e como as empresas desenvolvem esse produto, e um pouco mais, talvez, na europeia, que define cada uso, define cada aplicação e talvez impacte esse próximo uso de IA numa eleição futura. Outro, acho que é um debate que se reacendeu, dado aí também um pouco pelo X e pelo seu dono Elon Musk, que é a regulamentação das redes sociais. Isso volta para a mesa, eu acho que tem uma nova pressão agora para se olhar com isso com mais atenção. E eu acho que os reflexos, até a gente citou aqui, ou não citou, mas existem, por exemplo, o primeiro deputado cassado por fake news. Sim. Ele já era um reflexo dessas investigações que tinham por uso de fake news, pelos gabinetes ali de redes sociais que foram criados por algumas campanhas, por alguns políticos. E isso provavelmente deve se desdobrar na próxima eleição e a gente vai ver isso com mais intensidade. Eu fico também me perguntando se em algum momento uma dessas duas regras, ou o conjunto todo que a gente já tem de marco da internet e também o nosso regulamento de a Lei Geral de Dados, ele congele de vez a característica da internet brasileira. Assim, o Brasil, como eu disse antes, é diferente o produto que a gente usa aqui do produto que é usado na União Europeia, com mais regras e que são difíceis de cumprir porque cada uma pede uma requisição ali, pede um determinado uso. Isso não acabe congelando um pouco de como as campanhas vão usar, e toda essa inovação que a gente falou que é possível do lado benéfico torna ainda mais difícil, e aí a gente vá sempre ver as campanhas e aí com isso talvez a gente veja as campanhas apostando mais no tradicional, mais na TV, mais no rádio, que é muito mais fácil de trabalhar, né? Bom, dois pontos aqui, né? O primeiro é que, de fato, o que você pontuou realmente vai mudar tudo durante esses próximos 2 anos que a gente tem entre a eleição municipal e a eleição nacional. No entanto, eu diria que como no mercado ele se adapta, né? Uhum. E a internet, ela não tem mais volta para o tradicional, né? Porque eu não diria hoje que existe uma campanha tradicional de TV e uma campanha de internet, porque o eleitor, ele já assiste o comercial de TV com isso aqui na mão, né? Ele está com um telefone, um smartphone na mão. E ele já está recebendo das campanhas ou um comercial, uma informação que é contrária àquela que acabou de passar, ou ele está recebendo do candidato um reforço daquilo que acabou de passar ali. Então, ele volta para cá. Então, há uma interação entre todos os meios. Então, isso eu acho que a gente nunca mais volta para trás. Acho que isso já é da realidade e é da realidade do mundo. Eu apontaria, só acrescentaria para tudo que você falou, que de fato é o fundamental, a própria eleição americana, né? A gente aqui no Brasil, a eleição municipal, ela coincide com a eleição nacional nos Estados Unidos e ela é precedida exatamente de 2 anos, né? Porque as nossas eleições, elas são descasadas. E a eleição americana, pelo seu próprio tamanho, ela acaba tendo um impacto no que vai acontecer na eleição seguinte aqui. Então, as eleições americanas, elas estão nas primárias, né? Acabaram as primárias, enfim, está nessa fase de ficar o jogo muito mais pesado, né? Daqui até novembro vai pegar fogo. Essa eleição nos Estados Unidos vai ser uma eleição que eu considero que vai ser muito pesada com relação a tudo isso, a deepfake, a fake news, enfim, a todos esses temas que a gente está tratando aqui. Então, acho que a depender de como ela acontecer e de que resultado ela terá, vai impactar também na nossa próxima eleição. Eu diria que é descobrir se a IA vai ser o veneno a mais ou se vai ser o remédio a mais, né, para as eleições. Em todo mundo, enfim, no Brasil também. Isso mesmo. Inclusive, você que está nos assistindo, a Exame também tem um podcast, uma mesa de discussão sobre as eleições americanas. Então, você está no canal do YouTube, a gente está indo para o final desse vídeo, mas entra no canal da Exame, procura lá Caminho à Casa Branca, a gente traz muitas discussões sobre isso também. Gostaria de agradecer o André pela participação, agradecer a Sila novamente. Obrigada, foi ótimo. E agradecer você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa Eleições 2024.